Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5. Nós leremos 6 versos por enquanto, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Nós estamos estudando esse livro da Bíblia, dos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. E nós temos olhado para ela como uma carta que fala a respeito da liberdade. Liberdade é o tema dessa carta. O que move o apóstolo Paulo a escrever essa carta para estes irmãos das igrejas da Galácia é o fato de que eles estavam voltando a práticas exigidas do judaísmo e abrindo mão daquela liberdade que Cristo tinha dado a eles na cruz. Então eles voltavam a praticar as coisas que a lei pediam, colocando a sua confiança naquelas coisas que a lei pedia e esperando que daquilo viria a sua justificação. Dentre essas coisas estava a circuncisão. O que era a circuncisão? Era uma pequena cirurgia que se fazia no prepúcio do menininho novinho quando nascia, para marcar o sinal da aliança de Deus. Isso está exigido na lei de Moisés, lá no Pentateuco. E alguns mestres apareceram no meio dessa igreja, essa igreja que ficava fora do território onde os judeus estiveram a maior parte do tempo, uma igreja de uma cultura que não era uma cultura judaica, uma igreja na qual, então, muita gente não tinha se circuncidado, porque não foi judeu nunca na vida. E alguns mestres chegaram lá e falaram: olha, você tem que se circuncidar para fazer parte dessa aliança. E algumas pessoas começaram a ir para esse caminho. E aí Paulo diz: não, eu já disse para vocês o que aconteceu. Eu já falei para vocês o evangelho. Eu já falei o que é que sela essa nova aliança. Essa nova aliança não é selada pela circuncisão. Ela é selada pelo sangue de Jesus Cristo. Ela é selada pela justiça que Deus imputa a nós a partir da justificação que Ele nos atribui em Jesus Cristo. Jesus Cristo morre a nossa morte, leva no seu corpo a nossa pena, e por isso não sobra mais nenhuma pena para nós. Então não temos mais nenhuma obra para realizar para sermos salvos. A obra já está realizada em Cristo. Não tem circuncisão, não tem guarda de dias, não tem as regras dietéticas, não tem nada disso. Tudo isso está cumprido em Jesus Cristo. E uma vez que está cumprido em Jesus Cristo, nós somos livres. No capítulo 4, que nós estudamos algumas semanas atrás, ele fala sobre essa liberdade. Ele diz que a lei era como um escravo que cuida de uma criança pequena. Apesar dessa criança ser filha do herdeiro e do dono do escravo, e nesse sentido ela ter autoridade sobre o escravo, ela, quando é criança, o escravo é que cuida dela, então o escravo é que manda nela. Até que ela tenha uma idade na qual o escravo passa a ser propriedade dela. E ele diz que a lei era dessa forma. A lei era como esse escravo que cuidava do povo até o povo atingir maturidade. O momento em que o povo atingiu a maturidade, que maturidade é essa? A vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, a revelação da própria palavra de Deus. Nesse momento, a lei passa a ser algo que já cumpriu o seu papel. Não precisa cumprir mais nenhum papel. Ele fala sobre isso, e ele fala também sobre a escravidão que os Gálatas tinham antes a outras religiões e outros deuses. Eles eram escravos de outros deuses, deuses que na verdade não são deuses. Ele fala isso no capítulo 4.
A escravidão da lei, que cumpriu o seu propósito, a escravidão das falsas religiões, que não tinham propósito nenhum, mas a qual Jesus Cristo te libertou. Então você está livre da lei, você está livre dos falsos deuses, você está livre. Ele termina o capítulo 4 trazendo uma imagem, trazendo uma analogia sobre Sara e Agar, as duas mulheres que deram filhos a Abraão. Sara, a mãe de Isaac, e Agar, a mãe de Ismael. E ele faz uma analogia, e apesar de Sara ser vista como a mãe do filho da aliança, e dali os judeus tomam o seu patriarcado, né, os patriarcas, Abraão, Isaac, filho de Sara, e Jacó, ele faz uma analogia diferente. Ele diz que aqueles que seguem, que se colocam debaixo da lei, aqueles que buscam justificação pela lei, eles na verdade estão como filho da escrava, que era Agar. Mas o filho da aliança, o filho da promessa, é o filho de Sara, aquele que não está preso no Sinai, mas aquele que está livre porque recebeu a promessa de Deus que antecedia a aliança e era maior que a aliança. Isso ele fala tudo no capítulo 4. E ele faz essa analogia com escravidão e liberdade. E por isso ele começa o capítulo 5 dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A palavra liberdade é uma palavra muito poderosa para a Escritura. O sentido de liberdade e opressão são dois conceitos que estão o tempo todo na história do povo de Deus. Opressão é essa ideia da sua liberdade restringida, dos inimigos que ficavam fechados ao redor do povo e não deixavam o povo ter acesso a toda a terra, não deixavam o povo ter sua liberdade nas suas próprias decisões. E a liberdade é aquilo que Deus deu ao povo quando os tirou do Egito. É aquilo que Deus deu ao povo quando levantou juízes para vencer os inimigos. É aquilo que Deus deu ao povo quando tirou o povo do exílio lá da Babilônia, quando se tornaram servos dos persas e trouxe de volta para a sua terra. Esse conceito da liberdade é um conceito muito caro a qualquer leitor da Escritura. Mas muitas vezes nós olhamos para a fé, e as pessoas do mundo principalmente olham para a fé e veem na fé algo que é uma prisão. Olham para a fé e veem que a religião, a crença, seguir algo, seguir uma maneira de viver, numa perspectiva transcendental, é uma escravidão. Você está se submetendo a dogmas, você está se submetendo a doutrinas, você está ficando preso. E você está preso a ideias que vêm de outros e não suas. Você já viu gente falando assim? O cristianismo é uma prisão, é uma algema, é uma camisa de força. Toda a potencialidade humana fica represada no cristianismo, porque você poderia se entregar para muitas outras experiências de vida que a fé cristã não permite que você usufrute. Você poderia estar experimentando coisas que eu experimento, mas você não está, porque você fica aí seguindo o que o seu pastor fala, e por isso você é alguém que está com um cabresto, você é alguém que está preso, você é alguém que está sendo guiado, você não tem liberdade. Então, quando nós lemos esse texto e vemos o apóstolo Paulo falando para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e vemos que ele está falando que é uma liberdade a respeito da lei, essas coisas mudam a nossa cabeça. A gente olha e fala, peraí, não é exatamente isso que o mundo fala que a fé cristã promove. Porque até em nós essas ideias vêm. Até em nós que estamos na fé, essas ideias de prisão chegam. Eu já falei para os irmãos quais são as perguntas que eu não gosto ou que eu menos gosto de responder. Eu gosto muito de responder perguntas sobre a fé, eu gosto muito de conversar sobre isso, eu gosto quando os irmãos trazem perguntas, quando mandam pelo WhatsApp, eu gosto. Mas as que eu menos gosto é de pode e não pode. Cristão pode fazer isso, cristão não pode fazer isso. Porque não sou eu que digo. Porque a fé cristã não é mais uma questão de pode ou não pode. Ela não é mais uma questão do que me é permitido e o que não me é permitido. Ela é um outro conceito. Ela é um conceito de como eu vivo, ou melhor, que tipo de vida brota em mim. Que tipo de vida brota em mim? E a palavra de Deus nos dá uma bela referência sobre isso, uma bela imagem sobre isso. Quando a gente olha lá no Salmo 1, eu não vou nem pedir para os irmãos abrirem, porque a maioria sabe de cor aqui, né?
Eu sei que esse salmo é o salmo preferido do Silvio, não é, Silvio? A primeira mensagem que eu preguei nessa igreja foi no Salmo 1, e quando acabou o culto, o Silvio falou, esse é o meu salmo preferido. Não sei se ainda é, mas na época eu lembro que era. O Salmo 1 traz uma ideia sobre isso. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como o quê? Como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. As folhas não caem, dá o fruto na estação certa. Tudo quanto ele faz prospera. Mas não é assim o ímpio. Como que é o ímpio? É como a moinha que o vento espalha. Essa imagem da árvore e da moinha é uma imagem muito boa para a gente pensar sobre a liberdade cristã. Porque se você pensar bem, árvore não é um símbolo de liberdade para nós. Não é? Você chega para alguém assim que está o dia inteiro sentado numa cadeira e você fala, você está plantado aí, rapaz? Vai, faz alguma coisa da sua vida. A mãe gosta de falar isso para adolescente que está jogando videogame. Fica aí plantado na frente desse negócio. Plantar, enraizado, é uma ideia de imobilidade. A gente tem essa ideia. A árvore é imóvel, a árvore é presa, a árvore não se mexe. Só que quando você olha o Salmo 1, você vê que no início ele já começa a mostrar como a pecaminosidade é imobilizadora. Ele diz que o homem que não é bem-aventurado é aquele que anda no conselho dos ímpios. Nem o seu próprio conselho ele tem. A ideia de que ele é livre para decidir o seu caminho é falso, porque ele está seguindo o conselho de outro. Mas não é só isso. Ele anda e se detém, ele para no caminho dos pecadores. E não só para, ele se assenta na roda dos escarnecedores. A ideia é que o pecado te imobiliza. E assim a gente entende as duas imagens, a árvore e a moinha, a palha, aquilo que sobrou e que é usado para botar fogo. Você pode pensar, a árvore está presa, a moinha está livre, porque o vento a espalha, o vento a leva. Caminhando sem lenço e sem documento. O vento bate e ela está livre. Hoje ela está aqui e amanhã ela está em outro lugar. Mas não é verdade. À medida que a árvore está presa no solo, ela está livre do vento. E a moinha, livre do solo, está presa no vento. Nunca vi uma moinha resistir a uma ventania que bate. Um pedaço de palha resistir a um vento forte. O vento bate e leva para onde o vento quer. O conceito de liberdade que a gente vê no Salmo 1 não é a ideia de qual se move mais, mas é qual dos dois está vivo. Qual dos dois está vivo? A árvore, que dá fruto, suas folhas não caem, tudo que ela faz prospera, porque ela está bem alimentada pelo ribeiro de águas que passa, que é a palavra de Deus. Entendeu? A ideia de uma liberdade total é uma ilusão. Você pensar que se desprender das correntes da fé vai te levar para uma vida livre é uma ilusão. Você estará preso a alguma outra coisa, porque todo mundo está preso a alguma coisa. Se você não está preso a uma outra religião, você estará preso a filosofias. Se você não está preso a uma filosofia, você estará preso à sua própria carnalidade. Mas alguma coisa vai conduzir a sua vida. E se você falar, nada vai conduzir a minha vida, essa vida não tem sentido nenhum, você cai no chamado niilismo, em que você nega qualquer sentido. E no momento que você nega qualquer sentido, você está preso, escravo de qualquer coisa. Porque não tem nada na qual você está firmado para resistir às outras tendências. Então, quando falamos de liberdade, na fé, falamos de uma liberdade como uma árvore está livre porque está viva, diferente da palha que é levada pelo vento e porque está morta e não serve para nada mais. É assim que a gente entende esse texto aqui também. Cristo nos chamou para a liberdade. E por isso, as nossas obras agora não são obras pautadas por uma lei que nos prendia, mas são obras pautadas pela vida que flui em nós. Mais para frente no capítulo, ele vai falar sobre o fruto do Espírito, mas isso aí a gente fala na semana que vem. Hoje eu quero me focar aqui até o versículo 15 só. Ele nos livra dessa lei, ele nos livra das religiões falsas, das ideias que nos conduzem para nos colocar num evangelho, que é um evangelho que nos dá
vida. E como é que esse evangelho nos dá vida? Olha aí o versículo 5. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Olha só, ele acabou de falar lá em cima. Qualquer um que se circuncida e coloca sua confiança nisso, não está botando sua fé em Cristo, está botando a fé na sua própria obra. Nesse sentido, você caiu da graça, você saiu da aliança, você virou as costas para a aliança. Não necessariamente que perdeu a salvação, isso é uma outra questão, mas você deixou a aliança. Você deixou. Você está pensando agora num outro tipo da velha aliança, você está pensando na escravidão, você está pensando em Agar, não mais em Sara. Você está negando a Jesus Cristo, você está transformando a cruz numa inutilidade. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Na fé, nós aguardamos a justiça de Deus sendo manifestada, e essa é a nossa esperança. Na fé, nós temos esperança. Porque cremos em Jesus, temos esperança da manifestação da justiça de Deus em nós. E isso nos coloca a viver uma vida movida por Ele. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Notaram alguma coisa aí? De novo, mais uma vez, mais um texto que traz os 3 princípios que devem guiar toda a nossa vida. Fé, esperança e amor. Pela fé, eu aguardo a manifestação da justiça de Deus com esperança. E essa fé esperançosa promove em mim obras de amor. É uma fé que atua pelo amor. Não é uma fé passiva, não é uma fé que simplesmente aguarda, é uma fé que manifesta obras de amor. Manifesta obras de amor. E isso ele vai fortalecer a partir do versículo 13. Ele vai colocar com mais ênfase essa questão. Olha lá, versículo 13 até o versículo 15. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Olha que jogo de palavras maravilhoso que o apóstolo Paulo usa aqui. No capítulo 4 ele disse: o filho, quando é criança, em nada difere de um escravo. Na verdade, vocês estavam sob a escravidão da lei. Outros estavam sob a escravidão dos falsos deuses. Mas Deus os libertou. Vocês não são mais filhos da escrava Sara. Agora vocês são filhos da escrava Agar. Vocês agora são filhos da promessa, filhos de Sara. Por isso, nesse momento, eu posso dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, agora vivam de maneira livre. Aí alguém fala assim, peraí, como assim livre? Posso fazer tudo o que me dá na telha? Posso pirar? Posso me entregar para todo tipo de carnalidade e libertinagem? É isso então? Isso é ser livre? O que ele diz aqui? Não useis a liberdade como pretexto para a carne. Por quê? Porque senão você estará preso na carne. Você estará preso na carnalidade. Essa é uma ideia também muito cara ao pensamento judaico. A literatura de sabedoria falava muito sobre isso. Olha, cuidado com seus passos. Não se entrega para todos os prazeres, porque você vai se tornar um escravo deles. O próprio pregador no Eclesiastes diz isso. Ele fala, olha, eu olhei tudo que tinha debaixo do sol para entender as coisas e no final eu entendi que eu não entendo nada. Resolvi me dedicar à sabedoria, acumular conhecimento, e percebi que isso é correr atrás do vento. Resolvi me dedicar ao trabalho, e percebi que com isso eu ficava rico. Mas o que adiantava? Porque quando eu morrer, esse dinheiro vai para outro. Era correr atrás do vento. Resolvi então me entregar a todos os prazeres. Já que não adianta trabalhar e estudar, eu vou me mandar ver nos prazeres da vida e vou aproveitar essa vida. E vi que isso é loucura, e é pior dos 3. E aí ele termina dizendo assim, olha, no final das contas, quem leva tudo a juízo é Deus. É bom ouvi-lo. Paulo está trazendo essa ideia aqui. Não se dedique à carnalidade, porque ela é uma prisão. E Jesus te libertou da lei, te libertou dos falsos deuses
e te libertou também da sua carnalidade. Te libertou para uma vida frutífera, para uma vida que manifesta frutos. E que fruto é esse? O amor. E aqui está o jogo de palavras. Você não está escravizado na lei. Você não está escravizado em outros deuses. Você não é filho da escrava Agar. Você não está escravizado na sua própria carne. Mas você tem que se fazer escravo. Olha aí. Versículo 13. Não useis a liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos um dos outros pelo amor. A palavra aqui em grego, o verbo, tem o mesmo radical do verbo escravo que ele usa antes, doulos. Literalmente o que Paulo está falando assim é: Jesus Cristo te chamou para a liberdade. Não use da liberdade para dar pretexto à carnalidade, mas faça-se escravo do outro pelo amor. Aí você fala, pera, agora não. Eu estava tão livre, estava gostando, né? Estava achando lindo, maravilhoso. Eu já achei que a música do final da mensagem ia ser liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Mas aí no final das contas, eu olho para o texto bíblico e tem aqui mandando eu ser escravo, escravo do outro ainda. Era melhor ser escravo da lei, porque pelo menos era só eu e Deus, agora ser escravo do outro. Timothy Keller disse que o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Por quê? Porque a liberdade, queridos, ela nunca é total. Vou dar um exemplo para você. Você ouviu a música aqui, você achou bonito as canções, você pode falar, eu quero cantar, ou eu quero tocar, eu quero ser livre para fazer isso. Mas depois você pergunta para o Evandro, quanto tempo de liberdade ele perdeu para ser livre para tocar a trompa agora? Da maneira como ele toca. Quantas vezes ele teve que estudar ao invés de fazer outras coisas para agora ter a opção de tocar da maneira que ele toca? Não existe liberdade plena. Perdas de liberdade sustentam outras liberdades. E nesse contexto, o amor é o que mais liberta, porque no amor os frutos da liberdade se manifestam. Você quer viver uma vida na qual você manifesta todo o bem? Você só vai poder fazer isso amando. Você só vai aprender a ser uma pessoa verdadeira se você amar uma pessoa suficiente para não mentir para ela. Você só vai aprender a ser uma pessoa que não é gananciosa se você amar alguém o suficiente para ser generosa com ela. Não existe liberdade numa situação de isolamento. Pelo contrário, solitária é o nome de uma pena de restrição da cadeia. É a cadeia da cadeia. Solitário não está livre. Livre você está em comunhão. E você está mais livre quanto mais você ama. Você é mais livre quanto mais você é escravo por amor. Olha só que maluquice isso, mas é verdade. Porque você passa a ser livre de todas as outras coisas. Você passa a ser livre de todas as outras coisas se você ama o seu irmão ao ponto de ser escravo dele. É essa a lição que a gente toma desse texto. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que toda lei se resume, toda lei, presta atenção, toda lei, não tem exceção aqui, se resume num só mandamento. Não em dois, em um. Qual? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Ele não é o único que diz isso. Ele não é o único. A palavra de Deus diz isso repetidamente. O Senhor Jesus Cristo, reunido com os discípulos lá em João, ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João mesmo, escrevendo na sua segunda epístola, ele fala, eu trago um mandamento que não é novo, é antigo. E o mandamento é esse, que nós amemos uns aos outros. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele diz algo que é muito impressionante. Abre lá, Romanos 13. A partir do versículo 8. Romanos 13, de 8 a 10. Romanos 13, de 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, olha isso aqui que é impressionante. Portanto,
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisso: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. O que sobrou então para nós vivermos? Pela fé em Cristo, uma fé que tem esperança na justiça de Deus, praticar o amor. É isso que sobrou. É essa obra que Deus requer de nós. Amarmos com o amor com o qual Ele nos amou. Isso está na palavra de Deus, em quase todos os autores do Novo Testamento. Vão falar sobre isso. O amor que cumpre a lei. Cada mandamento é cumprido pelo amor. É por isso que o apóstolo Pedro escreve lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque se você ama, você não vai praticar aquele pecado. Entendeu? Quem ama não vai ser maledicente, porque ama. Ele cobriu aquele pecado. Quem ama não vai roubar, porque ama. Cobriu aquele pecado. O amor cobre uma multidão de pecados. O próprio apóstolo Pedro diz que a palavra da verdade que nos purificou tem o fim de nos levar ao amor fraternal. Sabe o que significa isso? Você estudar a Bíblia, enfiar a cara na Bíblia, estudar teologia, línguas originais, mergulhar no que a Escritura fala no seu sentido mais puro que você puder, fazer crítica textual para saber qual é o melhor manuscrito desse texto. Tudo isso é inútil se isso não se reverter em amor. Se não se reverter em amor ao próximo, é absolutamente inútil. E eu estou sendo absoluto aqui, não estou sendo relativo. Não é mais ou menos inútil, é inútil, completamente inútil. Mas saber male e ler João 3,16 dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso, pela fé no Evangelho, passará a amar. É em tudo proveitoso, em tudo. É ter todo o poder do Evangelho na sua vida. Entender que Deus te amou a despeito de todos os seus pecados e por isso você deve amar o próximo. Portanto, meus queridos, se a gente quer obedecer a Deus, a gente precisa aprofundar as nossas relações de amor. A gente precisa amar ao ponto de sermos escravos uns dos outros. E isso traz algumas consequências para nós como igreja. Primeiro, nenhum evento que a gente fizer, por maior que seja, é maior do que uma única pessoa que precisa do amor de Deus. Porque no dia que um evento for maior que uma pessoa, naquele momento você voltou para uma velha aliança de obras e deixou de cumprir a graça de Deus em amor na direção daquela pessoa. Você quer ver a sua igreja viva? Cumpra o que a palavra de Deus tem para você a partir da fé. E o que é isso? Ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Evento não substitui isso. Tecnologia não substitui isso. Conforto não substitui isso. O fruto da fé que aguarda com esperança a justiça é o amor. E esse amor é a manifestação da justiça de Deus. Ame, ame. Mais e mais. Também precisamos entender que toda a nossa adoração a Deus, se não tiver amor, é inútil. E por isso somos levados a viver o perdão de Deus. A maneira como o amor de Deus nos alcançou é através do perdão. Jesus Cristo nos perdoou. Você precisa entender isso. E uma vez que Jesus nos perdoou, que Deus nos perdoa em Cristo, nós entendemos que perdoar também é uma maneira de amar. Por isso a palavra de Deus diz que nós pedimos o perdão a Deus à medida que nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não porque Deus está colocando uma condicional, porque o perdão dele ele já deu. A questão é que aquele que entende o perdão de Deus vive uma vida de perdão. Deve viver uma vida de perdão, como fruto do amor. Se apegar à sua justiça própria para não perdoar, é cair rapidamente no que o apóstolo Paulo fala no versículo 15 de Gálatas 5. Devorar uns aos outros. Rapidamente você vai cair nisso. Guardar mágoa no coração vai fazer seus dentes crescerem para abocanhar o seu irmão. Não estar disposto a perdoar, não manifestar graça,
Ser uma pessoa que cobra a justiça como se a justiça fosse sua e não de Deus manifestada. Isso vai levar a consumir toda a igreja. E não é isso que o Senhor tem para nós. Enraizados na palavra, nós vivemos um fruto de amor e de perdão, porque a palavra nos traz graça e a gente vive uma vida graciosa. E outra coisa, esse texto não se limita a nos colocar como pessoas que amam apenas no nosso contexto, amar apenas o nosso irmão, amar apenas os que estão dentro da igreja. Não. Mais para frente, no mesmo livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz, fazer o bem a todos e principalmente aos domésticos da fé. Algumas pessoas pegam aquilo e pensam assim, se eu tiver 2 para escolher, eu escolho o crente. Não é isso que o texto está dizendo. E não é nem nesse sentido que esse versículo que nós lemos diz. Porque quando ele diz, todo mandamento se cumpre em amar ao próximo, ele está trazendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você lembra a história do bom samaritano? Você lembra como começou aquela história? Chega lá um mestre da lei perguntando para Jesus quais são os maiores mandamentos, ou qual é o maior mandamento. E o Senhor Jesus Cristo diz para ele, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E naquela conversa ali que o Senhor está tendo com aquele doutor da lei, ele pergunta, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A pergunta que Jesus tenta responder e responde na parábola do bom samaritano é quem é o próximo. Não é como amar o próximo. Para a gente, isso não tem muita dúvida. Porque o meu próximo é todo mundo. Mas isso não era claro para eles na época. Porque o texto que diz amarás o próximo como a ti mesmo, é o texto que está lá em Levítico que fala, não se vingarás do seu irmão, do seu povo, mas amarás ao próximo como a ti mesmo. Então o entendimento que muitos tinham daquela lei é o meu próximo é o do meu povo. O samaritano eu posso odiar, ele não é do meu povo. E aí o Senhor Jesus Cristo conta a parábola do bom samaritano, em que passam judeus de altura, de posição alta da hierarquia da religião judaica, e passa um samaritano diante de um homem caído no chão, à semelhança de alguém que morreu. E esse samaritano cuida dele. E o Senhor Jesus pergunta no final, quem foi o próximo? E a resposta é aquele que mostrou compaixão, aquele que ajudou. E o que o Senhor diz? Vai e faz o mesmo. Por quê? O que Jesus está dizendo? Está falando assim, quando você encontra um samaritano caído na rua, morto, ou morto não, mas a semelhança de morto, é capaz de você dar mais um bico nele. Mas se for o contrário, você não vai ver quem está te ajudando, você vai querer que qualquer um te socorra. Você não vai querer que o samaritano pense a mesma coisa sobre você se você estiver na situação de quem está precisando. Quando o apóstolo Paulo fala que todo mandamento se cumpre em amar ao próximo como a ti mesmo, ele não está falando dos crentes amando os crentes. Ele está falando de crentes amando todas as pessoas. Todas as pessoas. E isso é a nossa maneira de lidar com o mundo. E isso é a maneira de nós cumprirmos o mandamento de Deus. Tudo o que nós fazemos, tudo, é para amar o próximo. Tudo. Dando ao próximo o melhor que nós temos. E o que é o melhor que nós temos? O próprio Evangelho. Começa daí. Pregamos o Evangelho porque amamos o próximo, e não porque o odiamos. Aí você fala, claro, né? Quem prega o Evangelho porque odeia? Ou se tem. Quando a gente quer pregar o Evangelho, que na verdade não é Evangelho, mas é moralismo, é colocar regras, é tentar impor sobre o outro um estilo de vida que é o seu. Você não está levando Jesus para a pessoa, você está levando sua própria divindade pessoal para ela. Mas quando você aponta em amor o pecado e o perdão de Deus, que é o objetivo de apontar o pecado, aí sim você está amando. E quando você entende que você, antes de tudo, é alvo desse amor, e não alguém que mereceu, aí você está pronto para pregar o Evangelho, para falar uma boa notícia. Nós pregamos o Evangelho porque nós amamos essas pessoas. Nós estendemos a mão para cuidar porque nós amamos essas pessoas. Nós deixamos que elas chorem nos nossos ombros porque nós amamos essas pessoas.
Porque nós somos a casa de Deus, a igreja do Senhor, e a casa de Deus é a casa do Deus que é amor. A casa de Deus é uma casa de amor. E eu quero desafiar os irmãos. Irmãos, para a gente encerrar, esse mês eu fiz 6 anos de ordenação. Recebi uma foto do culto de ordenação aqui no meu WhatsApp. Meu pai mandou, olha só, mas a gente tinha deixado passar. Foi lá no início do mês. Ele me mandou essa semana, eu falei, olha. E eu me lembro de algumas coisas daquele momento. Fui ordenado nessa igreja, pastorei essa igreja desde então, já era pastor, não era pastor ainda, mas era interino antes. E eu me lembro de quando a igreja pediu a minha ordenação, pediu o meu concílio, o pastor Luciano, o pastor da igreja, me levou na reunião da ordem dos pastores para me apresentar para os pastores que fariam um concílio, que é uma prática na ordem dos pastores. E aí me levou até lá. E quem estava naquele dia trazendo a palavra para os pastores era o pastor Mendes, lá da primeira igreja batista de Atibaia. Foi convidado para falar aos pastores. O pastor Mendes é uma figura muito inspiradora, tem um ministério com muitos frutos, e é muito bom ouvir pastores que têm ministérios muito frutíferos. E eu me lembro disso, nós estávamos sentados no templo da segunda igreja batista de Sumaré, o pastor Mendes pregando, e num momento ele fala assim, quem é o pastor mais jovem aqui? E aí ficou aquele olhar, assim, as pessoas tentando identificar, e aí ele falou assim, bom, tem o filho do Vater, sou eu, né? Meu pai, Carlos Vater. O filho do Vater, não é pastor ainda, mas eu vou falar para ele. E ele falou para mim assim, do púlpito, eu sentado no canto esquerdo, assim. Ele falou assim, tenha um sonho de igreja e coloque esse sonho diante de Deus e trabalhe para esse sonho. E eu fiquei com essas palavras na cabeça. E desde então eu busquei o que é que Deus tem para a nossa igreja. E eu acho que o amor é o tema que eu mais preguei nessa igreja em todo esse tempo. Em todo esse tempo. Acho que é o que eu mais falo. Acho que não passa um mês sem eu falar sobre isso. Você deve estar até cansado já. Mas é porque o sonho que Deus tem dado ao meu coração, a partir da palavra e dessa meditação, nesses textos que eu insisto com os irmãos, e os irmãos têm percebido que isso é bíblico, isso não é invenção. Isso é bíblico. É que nós devemos ser uma igreja que ama porque Deus nos amou primeiro. Nós precisamos olhar para a graça manifestada em Jesus Cristo, o amor de Deus que nos alcançou. E porque este amor nos alcançou, nós não podemos fazer outra coisa senão amar o próximo com tudo que a gente tem e é. Então, quando nos voltamos para a Escritura com toda a dedicação que a gente pode ter, quando a gente olha e quer ter um conhecimento verdadeiro do que as santas letras do Senhor nos falam, nós fazemos isso para encontrar na Escritura a revelação do amor de Deus por nós, para que nós nos levantemos e amemos com o mesmo amor todas as pessoas. É simples assim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou, portanto, amamos. Esse é o lema que eu queria que fosse da nossa igreja. Deus nos amou, portanto, amamos. Não tem escolha. Quando sofremos ofensa, perdoamos, porque a gente não tem escolha, porque a gente ofendeu quem era muito mais digno de ser louvado, e Ele nos perdoou. A gente não tem escolha. Quando estamos decepcionados, perdoamos. Quando vemos alguém sofrer, estendemos as mãos. Quando vemos alguém chorar, entregamos os nossos ombros e as nossas lágrimas junto. Mas que em tudo o Senhor manifeste no nosso coração o mesmo amor que nós recebemos em Cristo Jesus. Que seja assim. Que nós nunca voltemos à velha aliança, de achar que o que fazemos aqui aos domingos é cumprir o mandamento. Mas que porque Jesus cumpriu toda a lei na cruz, nós cumprimos a plenitude do mandamento, amando o próximo. Que seja assim a nossa vida e a nossa igreja. Amém?